assumir a lição, né? Que eu espero que a espiritualidade superior me ajude a fazer com que esta lição chegue bem a vocês que estão aqui, encarnados e desencarnados. Eu quero dar uma palavrinha sobre o sentido de fé. Se eu perguntasse a qualquer um de vocês que está aqui hoje, o que é fé? Acho que 95%, ou vamos botar aqui, 99% ia responder o quê? Creio em algo, não é? Mas será que é só crer em algo? Porque veja, fé é da mesma origem latina de fidos, fidelidade, confiança. E quando você pega traduções também do grego, você vai ver que a palavra tem esta mesma lógica. Na tradução direta do aramaico para o grego, do aramaico também, na Bíblia. Então, fé não é só acreditar, no sentido de esperança, né? Que a esperança a gente tem em muitas coisas. É também confiar. Tá, mas confiar requer uma relação. Concordam ou não? Porque eu só confio se eu estou dentro de uma relação. E nesse caso, talvez seja a relação mais complexa que temos, que é a relação com Deus, com nosso Pai Criador, que parece que teve momentos que a gente foi se distanciando dessa relação. Aliás, a gente vive num mundo terreno que vai nos distanciando muito dessa relação. Isso é relatado. A gente vive num terreno que dá para a gente observar isso, mas tem um trecho de há 2000 anos que mostra muito isso, que é quando Publio Lentulus vai procurar o profeta Nazareno, já conhecido na região, e que, até pela perseguição da época, não tinha um local fixo para fazer sermão, nem saía anunciando em locais que tivesse uma circulação de pessoas muito grande, né? Não saía pregando qualquer forma de propaganda, porque era pedir para ser preso. E ele sai procurando esse profeta. Ele queria falar. Esse homem aqui, quem leu o livro há 2000 anos, percebe que é um homem muito angustiado, extremamente poderoso, porque ele vai para Jerusalém como a expressão do regime romano lá. Ele, se você estudar a hierarquia romana, é um cara acima de Pilatos. Ele podia ter evitado, inclusive, a conduta de Pilatos, e não o fez. Mas isso é outra história. E ele passava por vários conflitos. Ele era um homem muito a ferro e fogo. Tanto que, por ser tão a ferro e fogo, ele acaba condenando, temendo e querendo que a lei, suposta lei, fosse cumprida a todo custo, um jovem a ser escravizado. E isso acaba se voltando contra ele, porque a família desse jovem se revolta e acaba numa vingança bastante ardilosa, fazendo com que ele perdesse visão. Isso é um problema que ele tinha na realidade dele presente, que as próprias atitudes dele da vida presente tinham criado. Mas ele tinha outra questão que o angustiava. Era a doença da filha, que tinha, provavelmente, era uma doença de pele, que
que na época se associava à lepra, não podemos ter certeza, mas era, porque até pelo o conhecimento científico na época, se associava à lepra ou qualquer outra coisa. Podia ser uma psoríase, mas não tinha o diagnóstico. E isso prejudicava muito. Ela estava desenganada pela ciência da época, pelos médicos da época. Então, toda a arrogância, todo o poder que ele tinha, todo o dinheiro que ele possuía, não adiantava de nada. Porque ele estava vendo a vida dele, da filha dele se consumir ali. E ele procura o poeta, o profeta Nazareno, Jesus, porque ele percebe que a esposa busca o profeta e ele percebe paulatina mudança na filha, apesar de estar desenganado. E apesar de ter tentado atrapalhar essa procura da esposa, e ele procura esse profeta, querendo entender todas as questões, querendo ajuda para a filha. E o profeta Nazareno faz várias questões. Mas tem uma, como ele termina, quando ele está calado diante de tudo que viu, que é sempre aquele, a verdade é sempre dura, né? Você só está lidando em outras palavras. Basicamente, o profeta Jesus disse: você está muito ligado só à matéria, ao poder, ao dinheiro. Você está vendo que isso é nada diante do que você mesmo sofreu por suas atitudes, diante do que sua filha vem sofrendo. E ao final, ele diz: ela vai e ela tem sido curada. Mas não é por nada das coisas que você acredita. É pela fé da sua esposa que ela foi curada. Aí, Jesus só confirma o que a própria Bíblia nos mostra sobre a fé. Você vê aqui o trecho do Evangelho, que parte da reflexão de Kardec, quando veio até o povo, Mateus capítulo 17, de 14 ao 20. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem de piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vai sofrer? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada em um instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te, e daqui para ali ela se transportaria, e nada vos seria disso. Então ele nos coloca diante dessa fé inabalável. Uma fé inabalável, capaz de mover obstáculos da nossa vida, que ele fez a metáfora com a montanha. Só que a gente entender fé só como crença, como eu estava falando no começo, pode nos levar a um prejuízo. Fé não é a gente ter esperança de algo, nem acreditar que algo acontecerá e ficar esperando. Porque Deus não está lá para nos servir, nem espiritualidade superior. Quando a gente fala em fé, confiança, a partir desse estabelecimento de uma relação, certo? A gente fala de fé que tem duas características: o acreditar e o se portar
de acordo com aquilo que acredita. Como assim se portar? De acordo com aquilo que acredita. Se movimentar conforme os ensinamentos de Deus, acatando as respostas que a gente pede de Deus, que pode estar nos mais variados campos, das mais variadas formas. Às vezes é um cartaz, às vezes é uma cena de uma série. E é verdade, a gente compreende muitas vezes o sentido das coisas, às vezes com coisas bananas, às vezes é uma palavra que alguém diz. E a gente conseguir agir e captar esses sinais. Porque Deus não quer que você veja todos. E você observa quando eu digo isso de agir conforme aquilo que se acredita, algumas das curas que a gente lembra aqui, mais famosas da Bíblia. Vamos relembrar como aconteceram? Eu acho mais impactante é da mulher com Da mulher com fluxo de sangue. Boa, Bela. só nas ventas. Que ele trocou nas vestes. Uma área Mais impressionante. que Mateus diz que é na parte tal que tem um nome, que agora eu esqueci. Ela tinha tanta fé que achava que só se pegasse na roupa Era curar. Mas que estava na parte tal que ela ainda pega, numa parte que Mateus faz questão de dizer, que tem uma ponta assim azulada, que é a parte da túnica dos hebreus daquela época, que significava a ligação desse povo com Deus. Como se fosse uma finalização azulada. E ela toca exatamente ali, Mateus faz questão de dizer esse detalhe. Mas observe como é que é a história da mulher com fluxo de sangue. Jesus está caminhando numa região que não tinha muita densidade populacional, também não tinha muita estrutura. Imagine o nosso querido Nazareno com carisma que devia assim arrebatar multidões. A quantidade de gente que ele não atraía. Muita gente, então estava lotado. E ela, que vivia com isso, conforme o relato bíblico, porque ele conversa com ela depois, há aproximadamente 12 anos, se eu não me engano. E o que fazia ela ter uma vida social na sociedade judaica da época bastante complicada, porque, como ela tinha fluxo de sangue constante, ela era considerada impura. Então, o esposo dela, ou a pessoa do convívio dela, que naquela época contava com a esposa para cozinhar, para tudo, não podia, porque tudo isso que ela fazia para o outro estava impuro. Para lavar uma roupa e tudo. E aquilo já estava, ela vivia isolada quase, diante disso. Então, o que ela faz? Ela se movimenta, procura o melhor jeito de passar por um, por outro, até tocar na túnica de Jesus. Só na túnica. Que é quando ele vira e pergunta a Pedro: quem foi que me tocou? Aí Pedro olha quase como quem diz: não querer que nesse bando de gente eu saiba quem tocou. Não tem condições de dizer, né? E ele diz: alguém me tocou, porque de mim saíram virtudes. E ela se apresenta até se desculpando, porque sabia que ela tinha obrigado a ele a um ritual de purificação no Rio Jordão, tantos banhos, passar pelo cimento e tudo. E ele diz que sabia do sofrimento dela e que a fé dela a tinha curado. Mas foi a fé? Sim. Mas ela buscou o que ela precisava. Tem outro que é o paralítico
o paralítico, que também nesse contexto de muita gente, não conseguia chegar até onde Jesus estava. Imagina, não é naquela época, a gente está falando há 2000 e tantos anos atrás, a gente falar como era a condição para ele viver, porque não tinha cadeira de roda. Acessibilidade hoje, quando se fala, já é Deus nos acuda, imagina aquela época. Então ele e os amigos dele dizem, não, você precisa de ajuda desse homem e a gente vai providenciar isso. E tem a ideia de descer a maca dele, a cama que ele andava, uma espécie de esteira, pelo teto, abrindo um buraco no teto, com corda, e descer ele lá. E assim os fazem. Eles maquinam esse plano, abrem um buraco no teto, descem ele, Jesus o cura e diz, leva a tua cama, você está curado. De novo, ele, e sempre com a leva que foi a fé dele que curou, mas de novo ele trabalhou para ele. Ele caminhou em busca desse propósito, ele agiu conforme aquilo que ele acreditava. Um outro exemplo é o paralítico das piscinas de Betseba, que ele vai ao encontro, e o engraçado é que Jesus pergunta a ele, o que você quer de mim? Ele lá já fazia décadas que estava lá e não conseguia. Qual era a lógica da piscina de Betseba? As águas se mexiam, quando se mexiam, supostamente, espíritos curadores, quando as águas estavam se mexendo, estavam ali, quem primeiro chegasse às águas conseguia se curar dos mais variados males. E ele estava ali há décadas e não conseguia chegar primeiro e nem alguém que o auxiliasse, porque o ser humano, o egoísmo do ser humano não é de agora, é de sempre. E Jesus vai até ele. Se eu não me engano, era até o Shabá. E pergunta, o que é que você quer de mim? Ele faz o que diz. Não, eu estou, sei lá, me arranjo uma casa, não era isso que ele queria mesmo. Mas Jesus pergunta, por quê? Porque Jesus está questionando justamente a fé dele, no sentido do agir, conforme aquilo que acreditava. E ele explica que não consegue chegar, que sempre vai chegar antes, que faz décadas e décadas que está ali, tentando. E Jesus o cura e diz, você não precisa disso. Você precisa, ou seja, da água, de uma experiência exterior para provar que você precisa da sua fé. Vá e não peque mais. Ou seja, não retorne pelos mesmos caminhos que conduziram até aqui. Essa noção de fé é que parece que a gente se esquece. Porque a gente acha que Deus e a espiritualidade superior estão lá para nos servir e não estão. A gente precisa agir conforme aquilo que acredita. E se a gente agir conforme aquilo que acredita, basta uma fé conforme a fala de Jesus, a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente muito pequena. E você vai ser capaz de transportar montanhas. Montanhas, Jesus traz aí, para falar do poder da fé, para
mostrar esse poder da fé. Mas essa montanha que eu estou falando aqui, claro que não é uma montanha literal. Ele está tentando mostrar o poder da fé. Mas essas montanhas a gente pode associar aos nossos obstáculos cotidianos da nossa vida. A gente tem obstáculos cotidianos? Temos. A gente vive em um mundo de provas e expiações. Se a gente já não precisasse suplantar esses obstáculos, a gente não estava aqui. E é por isso que Paulo diz em uma das cartas deles, acho que é carta aos Gálatas ou aos Coríntios, que ele diz que a tribulação faz a fortaleza. E isso a gente vê qualquer seguidor de Jesus que a gente admira. Repetir. Chico Xavier, que quando vinham questionar a ele das dificuldades da vida, ele falou: minha filha, se a vida fosse muito doce, dava diabetes. E outros. Quantos exemplos a gente vê aí de uma vida de abnegação ao próximo, em favor do próximo? E a gente muitas vezes olha para as nossas questões e acredita que são montanhas intransponíveis. Talvez a gente tenha essa crença, sabe por quê? Porque a nossa concepção da fé parece muito aquela uma filha engraçada que eu já vi, que é assim: anúncio de tempestade e inundação numa região. Passa os amigos dele e diz: a gente está se organizando, vamos com a gente que tudo vai ficar mudado. Não vou, porque eu tenho fé em Deus, porque eu vou embora. Passa a polícia: Senhor, aqui está na rota da inundação, vai ficar. O Senhor evacue a casa, procura um local seguro. Não, eu tenho fé em Deus, eu não vou não. Inunda. Aí ele está lá no telhado. Passa um barco. Vamos, que a gente lhe socorre. Não, que eu tenho fé em Deus. Passa bombeiro nos barcos do bombeiro. Vamos, estamos aqui para socorrer. Não, que eu tenho fé em Deus. Aí o que acontece? Morre. Evidentemente. E chega lá em cima. Mas eu tinha tanta fé e eu morri. Ele fez: meu querido, mandei seus amigos, mandei polícia, mandei bombeiro, por tudo andado, mandei barco, e você não quis? E é isso que a gente faz todo dia. Sabe por quê? Porque a gente quer confundir a vontade de Deus com a nossa. E, gente, não é à toa que, ou às vezes é a incapacidade de enxergar. a incapacidade de enxergar, porque a gente, quando a gente bota uma coisa na cabeça, como Brás Cubas diz no livro Memória Póstuma de Brás Cubas, a pior coisa que pode acontecer para um homem é uma ideia fixa. Então você acredita naquilo, você vai na frente, você não enxerga mais nada, só que o que você enxergou foi o que você acreditou. Você não sabe os planos da espiritualidade para você. Você usa a fé como desculpa para se enganar. Para se enganar, exatamente. Você usa a fé como desculpa para não trabalhar e suplantar os obstáculos. Muitas vezes você acredita, enfim. É diferente, gente. É muito diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem de acreditar e confiar. Eu tive um professor, não sei se Bela foi aluna dele, Paulo Rouco. Não, mas eu fui com ele. Lembra da famosa ação da
a famosa ação das Dos meninas barraqueiros. Da Maria Boa foi na sua turma? Ele avisou na empresa que ia dar entrada. Era no meu setor, o setor que eu trabalhava. Os meus colegas de trabalho ficaram em alerta. Quando ele apontou, todo mundo fugiu do setor. Foi você que recebeu. E eu que protocolei. E o cameraman, ó, filmando. Quando a maior vergonha da minha vida. E tem a ação de Maria Boa, desse querido professor de Direito Constitucional, e a ação dos barraqueiros na Ponta Negra. Ainda está vivo, porque o escritório dela lá não é como algo. Tá vivo. Está mais se aposentando, mas está vivo. E eu digo que eu sempre tenho, que qualquer professor, a pessoa aprende. Eu sou professora lá do curso da UFRN, fez agora este ano 15 anos. E eu sempre digo que a gente aprende, nem que seja o que você não quer ser. Mas tem uma lição que ele deu que eu nunca esqueci. E você pegava minhas peças enquanto eu fui advogada militar e até já estagiária, você sabia que eu que tinha feito, porque no final estava termos em que confia no defeito. Eu não peço. Porque se eu confio em tudo que eu escrevi e no que eu fundamentei na demanda, eu confio no defeito. E você ia ver, eu anotei isso para mim. Você sabia que a peça eu tinha escrito como estagiário, depois enquanto fui colégio militante, porque estava confio, termos em que confia no defeito. Porque, gente, se eu confio que, por exemplo, se eu entro com a ação de alimentos, eu compreendo a necessidade da criança, compreendo os gastos que estão, compreendo a necessidade da mãe. Na hora que eu faço, fundamentado em toda a documentação que me foi passada, eu confio no defeito. Eu não peço. Essa é a diferença da fé, que é a fé inabalável, que está no topo do plano. E que talvez a gente devesse passar a trabalhar, a prestar atenção nesses sinais, a se guiar conforme a nossa fé. Eu brinco que eu tenho muita fé, porque eu falo assim, mas você acredita na vida após a morte? Eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei que eu sou médium, que eu sinto umas coisas e que isso ajuda nesta confiança, mas eu não sou tão médium. Eu não preciso ver para quê. Mas eu confio. E confio tanto nessa estrada da vida espiritual que a gente procura se guiar conforme esta minha confiança. Eu não quero passar muito tempo no lugar. Eu não quero deixar minhas questões nas minhas relações sem resolução. Sabe por quê? Não é porque eu acredito que eu vou sofrer, não, é porque eu sei que eu vou sofrer e fazer outras pessoas sofrer. Então eu me comporto conforme a minha fé, ou é totalmente incoerente com o que eu acredito. Completamente incoerente com o que eu acredito. É essa concepção de fé que o Evangelho procura nos ensinar, que é capaz de transportar montanhas, sim. Quando você coloca em ação a sua vida, conforme o que você acredita, conforme a sua fé, você é capaz de transportar os obstáculos que vão aparecendo e que eu sei, meus amigos, que não são poucos. A gente vive um mundo em transição, um mundo cheio de foco de guerra, um mundo onde parece que a humanidade virou de pé, ponta cabeça, em termos de valores, e não à toa que isso se reflete em números assustadores que a própria OMS procura estudar, em termos de saúde mental.
E a gente só consegue ultrapassar esses obstáculos, essas tribulações que vão nos fazer mais fortes, se a gente se comportar conforme o que acreditamos, se a gente agir conforme a fé. Porque veja, a gente vê muito falar, eu vou falar da minha experiência religiosa, que sempre foi espírita, nunca frequentei igreja católica, igreja evangélica, eu só conheço a experiência de frequência de centros, alguns centros diferentes, mas de frequência de igreja. E digo uma coisa, adianta eu estar aqui hoje falando da fé, falando de se comportar conforme o que eu acredito, para segunda-feira estar na faculdade e um aluno me pedir apoio para terminar o TCC, porque senão não se forma, e eu dizer: você foi negligente, você se lasca, não vai se formar. Adianta. Cadê a caridade? É disso que eu estou falando. A gente acreditar, mas se movimentar, se comportar conforme a nossa crença nessa relação de confiança com Deus, que a gente precisa restaurar. Porque o nosso propósito, enquanto espíritos imortais, é caminhar cada vez mais próximo e nos direcionar para fazer a nossa centelha divina brilhar, para que a gente consiga um dia ser um espírito puro, ser um Cristo, co-criador do universo, junto com esse Deus de bondade e misericórdia. É esse o nosso propósito. E a gente faz isso com essa noção de fé. Fé, confiança. Eu confio em Deus, mas Deus confia em mim. E na forma como eu ajo no meu dia a dia. E na forma como eu conduzo as coisas que eu quero. Muito obrigada, essa é a reflexão da tarde. Agradecendo a todos. Esse é o primeiro vídeo meu que vai para o YouTube. Eu espero que todos gostem.